muito feliz de estar participando aqui com vocês desse simpósio em homenagem ao Nelson, que foi uma pessoa muito importante para todos nós e para mim pessoalmente. Eu queria agradecê-lo pelas contribuições, né, feitas à psicanálise e pessoalmente pelo tanto que ele foi importante no meu caminho. Então, obrigado, Nelson. A minha fala, ela é mais pensando em contemplar o trabalho do Nelson e contemplar o que a gente contemplou juntos, né, nesse percurso. Então, a minha fala aqui é mais breve. Eu pensei em trazer algo mais como estímulo para as nossas conversas. Então, o tema metapsicologia e intersubjetividade, a princípio, me levou a duas ideias. A dos terceiros, no texto Figuras da Terceira Idade na Psicanálise Contemporânea, Suas Origens e Seus Destinos, de 2015. E é uma pergunta feita por Thomas Ogden em seu artigo Rumo a uma forma revisada de pensamento e prática analítica, a evolução da teoria analítica da mente, de 2020. Ao retraçar nesse último artigo a evolução das teorias analíticas sobre a mente, numa retomada histórico-teórica e etiológica, Ogden faz hipóteses a respeito das histórias da emergência da mente em 5 autores: Freud, Klein, Fairbairn, Winnicott e Bion, dizendo que essas histórias poderiam ser colocadas na forma de resposta à seguinte questão: qual é o problema para o qual a emergência da mente é a solução? E então ele traz o problema e solução para cada um desses autores, muito parecido com o que o Green chama de mito de origem de cada autor. E aí, na mesma linha, eu me perguntei qual é o problema para o qual a emergência da intersubjetividade é a solução. Evidentemente, temos alguns problemas e algumas soluções, mas parte da resposta tem a ver com a constituição psicossomática dos sujeitos e a comunicação e intervenção clínicas. No âmbito da constituição, temos uma superação da dicotomia sujeito e objeto, no protótipo dialético mãe e bebê, e na clínica temos o binômio transferência contra transferência na vivência analítica. Um estando no outro, é uma expressão na fenomenologia de Husserl, de Merleau-Ponty, que Civitarese, por exemplo, oferece como forma de tomar a relação entre sujeito e objeto. Lembrando que de manhã, muito bem elaborado pela primeira mesa, né, essa filosofia que é vamos dizer assim, um traço do percurso do Nelson bastante importante para todos nós aqui em termos de influência, né, e orientação também. Trata-se de um novo paradigma e, abre aspas, noção central sobre uma mistura sensorial e experiencial entre sujeito e objeto, como base primária para qualquer possibilidade de construção de sentido, de separação e de constituição de sujeito. Fecha aspas. A saber, abre aspas, a interconexão, entrelaçamento, inicialmente concreta sensória, e somente mais tarde envolvendo ideias que nos torna sujeitos. Fecha aspas. Nesse passo, a intersubjetividade parece ser uma solução para os problemas no campo das afetações, simbolizações, comunicações diretas e indiretas, compreensões analíticas e possibilidades técnicas. Penso que, para a maioria aqui presente, as ideias sobre um reino entre dois, um espaço intermediário e potencial, campo analítico, objeto transicional, terceiro intersubjetivo, são conhecidas o suficiente para eu tomar a liberdade de não ser repetitivo. Faço uma rápida recapitulação, por meio do primeiro artigo, do Nelson, para na sequência tentar afunilar e dar ênfase a uma noção psicanalítica que envolve o tema e que foi um autor e um tema caro ao nosso percurso. Em Figuras da Terceira Idade, podemos encontrar um bom caminho de articulação entre esses dois temas, metapsicologia e intersubjetividade, principalmente quando tomamos o primeiro a partir de Green e o segundo a partir de Ogden. De maneira geral, o conceito de terceiro
parece ser o representante dessa história. Embora a noção de terceiro já estivesse presente nas reflexões de outros psicanalistas, Freud, Lacan, Klein, Winnicott e outros, é a partir dos anos 90 que Green e Ogden começam a construir de forma mais decisiva uma noção de terceiro que passou a fazer parte de suas reflexões. Segundo Nelson, abre aspas, em Ogden, a noção é mais marcada pelas inovações que ele propõe para uma teoria da situação analítica, ao passo que, em Green, a terceira idade veio a constituir um dos eixos de sua reflexão metapsicológica sobre as dimensões psicopatológicas e clínicas. Fecha aspas. Embora não existam diferentes figuras de terceiro, o terceiro do Édipo, o terceiro do nome do pai, o terceiro da posição depressiva, o terceiro do espaço intermediário, o terceiro simbolizado pela interpretação e ou pela linguagem, e o terceiro intersubjetivo, é importante considerar que a noção de terceiridade se coloca na história da psicanálise também como crítica e saída da psicologia de um corpo, focada na concepção solipsista da mente, na inclusão da dimensão contratransferencial na situação analítica e na relativização da visão de dois corpos por meio de uma visão suplementar. A noção complexifica a teoria clínica e é resultante de encontros e mudanças que foram ocorrendo ao longo da história. E o Nelson sempre orienta a gente a lembrar que não é uma ruptura histórica, mas que tudo isso se dá sempre numa base da tradição. O recorte que eu faço aqui é sobre um estímulo dessa década de 90, e se chama Cautionary Tales. Em 1992, 2 anos antes de publicar pela primeira vez o conceito de terceiro analítico, Ogden faz comentários sobre a transferência contra transferência nas primeiras sessões analíticas, e menciona o que mais tarde veio a ser esse conceito de terceiro como, abre aspas, drama intersubjetivo vivo, fecha aspas. Eu considerei interessante trazer para vocês essas reflexões nesse contexto específico, as primeiras sessões, tanto por serem um momento pré-terceiro analítico, quanto pela pertinência clínica, envolvendo o que se tornará depois uma técnica mais bem descrita de acesso à vivência intersubjetiva. Mas desde então, a tarefa clínica era a mesma, simbolizar verbalmente o drama intersubjetivo que está sendo vivido em nível inconsciente. Cautionary tales significam contos morais ou preventivos e estão presentes na cultura popular como contos que têm a intenção de alertar o leitor ou ouvinte sobre um perigo. Por exemplo, contos como o da menina que fugiu da enfermeira e acabou devorada pelo leão, ou do menino que contou mentiras e morreu queimado, e etc. No início do século XX, era possível encontrar esses livretos com contos morais para crianças no Reino Unido. No contexto psicanalítico, podemos encontrar essa expressão nos escritos de Ella Sharp e Thomas Ogden. A saber, trata-se do set de fantasias inconscientes que o paciente tem sobre os perigos de entrar numa relação analítica, algo que o analista, em maior parte, apreende por meios intersubjetivos. Nas primeiras sessões de análise, há para o analista o desafio de endereçar a ansiedade transferencial envolvendo esses alertas sobre os perigos de se entrar na relação. Levando em conta a intersubjetividade nesse mito de origem e seus desdobramentos, podemos partir do princípio em que, abre aspas, o analista é o objeto dos sentimentos de transferência do paciente, mesmo antes de seu primeiro encontro. Além de ver o analista como uma pessoa treinada para entender e, por meio de algum processo ainda desconhecido, ajudar o paciente a encontrar alívio da dor psíquica, o analista também é vivenciado como a mãe curadora, o objeto transicional da infância, a mãe e o pai edipianos desejados, e assim por diante. Com essas esperanças, vem o medo da decepção.
Fecha aspas, citação do Ogden. Então eu trouxe uma ilustração do Ogden nesse texto sobre a forma como um paciente geralmente tenta simbolizar inconscientemente para ele mesmo e para o analista os perigos que ele antecipa. Então o caso é do Sr. J, uma vinheta clínica aqui, que diz o seguinte: o Sr. J começou sua primeira sessão descrevendo o seu relacionamento vazio com sua esposa e filhos, o tédio que sentia no trabalho e a falta de alegria que sentia em sua vida em geral. Ele disse que tinha sido encaminhado a mim por seu clínico geral, que achava que a análise seria benéfica para ele. Apesar da apresentação do Sr. J de seus sentimentos de desolação, suspeitei que havia prazeres em sua vida que ele sentia que deveria manter em segredo tanto de si mesmo quanto de mim. Eu tinha a fantasia de que o Sr. J estava tendo um affair, talvez com uma mulher, talvez com música, arte, ou algum outro interesse apaixonado, talvez com uma lembrança de um romance de infância. Essa fantasia não era produto da intuição, mas uma resposta a algo sobre a apresentação do paciente de si mesmo. Em retrospecto, é mais fácil ver que isso havia sido comunicado por suas escolhas de palavras, pelo ritmo de sua fala, por seu jeito de andar, suas expressões faciais, etc. Ele se comportou como um homem com um segredo. Eu supus, mas não disse ao Sr. J, que ele inconscientemente parecia sentir que a análise conteria formas de prazer que ele teria que manter bem escondidas. E eu antecipei que, como resultado, a análise teria uma sensação bastante árida, tanto para ele quanto para mim, por um bom tempo. O paciente disse que se sentia convencido de que precisava de tratamento e sabia que sua esposa e filhos se beneficiariam se ele recebesse ajuda. No entanto, ele se sentia extremamente culpado por gastar dinheiro em análise que poderia ser gasto na compra de coisas que toda a sua família poderia desfrutar. Eu disse, depois de algum tempo decorrido na primeira hora, que o paciente parecia sentir que começar a análise seria equivalente a ter um affair. Ele me disse o quão devotado era a esposa e que nunca havia considerado a ideia de realmente ter um caso. No entanto, ele comentou que era estranho que eu tivesse dito o que disse, porque no início daquela semana, pela primeira vez, ele se ouviu fazendo um comentário à sua secretária que era suficientemente ambíguo para ser interpretado como uma proposição. Ela optou por não responder diretamente ao caso proposto de forma ambígua. Ele disse que se sentiu bastante perturbado por esse episódio e saiu do trabalho mais cedo pela primeira vez em anos. Nesse caso, optei por interpretar um aspecto do que entendi ser a principal ansiedade de transferência, ou seja, o conjunto inconsciente, pré-consciente, mais acessível de significados de transferência e resistência. O drama interno que o paciente parecia estar trazendo para o relacionamento analítico era aquele em que havia uma antecipação de apego apaixonado e intenso sigilo. Foi dentro dessa área de experiência, o affair, que suspeitei que o Sr. J estava com medo de que a análise se tornasse extremamente dolorosa e talvez se tornasse impossível de continuar. No decorrer dos vários anos de análise seguintes, o paciente foi capaz de dar sentido a esses sentimentos em termos de um relacionamento que ele teve com uma babá a quem ele amava profundamente, um amor que ele inconscientemente sentia que tinha que manter em segredo de sua mãe. Seus sentimentos de raiva e culpa, bem como medos de se envolver em emaranhados impossíveis semelhantes, o levaram a desenvolver uma defesa de caráter na qual ele permaneceu bastante distante em todos os setores de sua vida. A ideia de que ele estava apenas cumprindo a tarefa
desempenhou importantes funções defensivas nos estágios iniciais de sua análise. Fecha aspas. De 1994 em diante, Ogden continuará apresentando vinhetas de maneira semelhante, desenvolvendo mais esses pontos onde ele diz suspeitei, fantasia e supus por meio das reveries e reveries somáticas, enquanto veículos do terceiro analítico. O ponto aqui é sobre como essas primeiras sessões podem apresentar os problemas para o qual a intersubjetividade seria a solução. Como se faz o affair analítico? Bolas diz que, abre aspas, a estrutura egóica é o vestígio de uma relação, fecha aspas, com a singularidade de nos termos da estrutura ternária de Green, não ser o sujeito, o objeto e o outro do objeto. Aqui nesse caso é o sujeito, o objeto e o outro do sujeito. O vestígio da relação não é o bebê, a mãe e o outro da mãe. É o bebê, a mãe e o outro do bebê, a babá. Lema, em 2015, chama o conto preventivo de contraparte somática. Ou seja, abre aspas, as narrativas interpessoais que o paciente traz na primeira sessão que comunicam as ansiedades inconscientes do paciente em desenvolver um relacionamento com o analista, fecha aspas. De maneira geral, a sugestão é que, abre aspas, a narrativa não verbal comunicada sensorialmente através do relacionamento do paciente com o espaço físico e com o corpo do analista, impacta o analista e é um elemento central do conto preventivo. Fecha aspas. Sem esquecer que há os perigos para o analista, que muitas vezes não se preocupa com o paciente parar a análise, mas às vezes ele tem medo que o paciente continue. O que é ser o affair do paciente? O que é ser o affair para o cônjuge do paciente? Eu já tive uma paciente que estava em um relacionamento abusivo, que precisou falar para o marido violento que o analista dela era gay para poder continuar a análise. E eu sentia bastante medo que ele descobrisse que era mentira. Hoje, ela não faz mais análise e está com um novo namorado. Eu continuo vivo aqui com vocês, ela e ele também ainda estão vivos. E aqui eu lembro na primeira mesa falando do analista oferecer o corpo, né? A gente não tirar o corpo fora nesse sentido. Porque no drama intersubjetivo vivo, pode haver uma inclusão coercitiva, algo que é o negativo do brincar. Desempenhar o papel na fantasia inconsciente externalizada do projetor, algo mais próximo da identificação projetiva, isso tem um custo psicossomático. Temos nesse drama dados veiculados por duas formas de histórias contadas. Um passado conscientemente simbolizado e um passado inconsciente vivo entrelaçados. Na situação analítica, abre aspas, é dada uma vida intersubjetiva na transferência contra transferência ao mundo interno objetal do paciente. Fecha aspas, citação de Ogden. Por meio dessa intersubjetividade viva, podemos conhecer e criar formas mais próximas de um sofrimento normal de existir. E eu lembro agora de uma conversa com o Nelson, enquanto eu escrevia isso, que ele dizia sobre o final de um dia de atendimentos. Quando estamos indo para casa, levamos conosco aqueles casos em que temos uma história para contar e outros em que temos um peso a carregar. Transformar signos perceptivos em representação de coisa e de palavra, captar os detritos mentais e transformar elementos beta em alfa, mudar de posição subjetiva, cada metapsicologia tenta dar uma resposta ao problema. Lembro também de Roussillon falando sobre o modelo da epigênese interacional, também é uma outra ideia sugerida aqui. Temos uma limitação linguística. A metáfora terceiro analítico ainda é corrente, mas poderia dar no futuro lugar a uma melhor?
Bruce Hayes, por influência de Grotstein, atualmente tem dito que seria melhor retornarmos aos termos pré-iluministas para descrever esses fenômenos, tais como, abre aspas, demônios, monstros, quimeras, fantasmas, espíritos, etc., fecha aspas, sugerindo que o empirismo e o positivismo fizeram o termo científico objeto encobrir essas concepções medievais que parecem se aproximar mais dessas presenças inconscientes que assombram. Diante disso, encerro, para passar a fala aos meus colegas, dizendo a frase de Charcot a Freud: isso não impede que as coisas existam. Oi. Tá funcionando. Eu queria começar dizendo que é um imenso prazer fazer parte desse momento de homenagem ao Nelson, meu orientador desde a iniciação científica até o doutorado. É um agradecimento a todo esse tempo junto, né? E de fazer parte junto com os colegas que também tiveram nesse percurso, compartilhando mais um momento, né, de grande prazer, com tensões, mas de grande prazer. Hoje eu vou tentar apresentar aqui a importância de alguns pensamentos a respeito do trauma precoce, que foi o tema de interesse, né, no meu doutorado, e sua implicação nas ligações psíquicas. Eu resgatarei algumas ideias a respeito da constituição e apropriação do afeto de prazer, em diálogo com as apresentações desenvolvidas pelo Nelson no seu artigo de 2023, Intersubjetividade, Prazer e Vitalidade na Psicanálise, para pensar os fundamentos do processo de vitalização como uma experiência intersubjetiva e de cocorporeidade. Então, o texto vai ser um tanto metapsicológico, vocês sabem que eu tenho um texto um tanto denso na metapsicologia, mas eu vou partir de uma vinheta clínica. Em seu texto de 29, A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, Ferenczi descreve que as crianças mal acolhidas veem sua vontade de viver quebrada. Entre as características dessas pessoas encontram-se o pessimismo, ceticismo, desconfiança, nostalgia velada, ternura passiva, inapetência para o trabalho e infantilismo emocional. Já em 1913, em seu texto O Desenvolvimento do Sentido de Realidade e seus Estágios, Ferenczi faz um elogio à experiência de ilusão, como veremos, depois desenvolvida por Winnicott como fonte da criatividade psíquica. Luiz Cláudio Figueiredo, em sua disciplina de pós, no ano passado, na PUC, considera que a vivência dessa ilusão sustenta a onipotência da fantasia do sujeito. Trata-se de uma ilusão real, porque o bebê sente que cria aquilo que necessita. Mas, para tanto, ele precisa do ambiente acolhedor e empático, capaz de se identificar com as suas necessidades e realizar o trabalho que o infans ainda não pode, sustentando assim, de forma delicada, a onipotência do bebê, fonte do trabalho psíquico nos processos de saúde e reserva nos momentos de danos narcísicos, de forma que ela, a onipotência, não seja nunca abandonada totalmente. Nesse sentido, Luiz Cláudio nos fala que o trauma precoce pode ser considerado como um encontro precoce com a realidade, fora da área de onipotência da criança, introduzindo uma experiência de agonia em relação à qual ele não encontra em si meios de se defender que não seja se desligar da vivência. Uma experiência de morte,
conduzindo, então, à morte do sentimento de onipotência. Ferenczi foi um teórico limite na psicanálise, que possibilitou uma abertura para um campo de pesquisa a respeito dos impactos do objeto no psiquismo, tanto em seu papel constitutivo quanto traumático, indicando a dimensão estética e global da experiência. Mezan considera que o pensamento ferenciano chega a formar um outro grande paradigma para a psicanálise contemporânea, aquele que não vê na relação com o outro o resultado secundário da organização libidinal, mas o elemento estruturante da vida psíquica. Se Green nos lembra que a sexualidade e o prazer perderam alguma importância na psicanálise, em especial após Ferber substituir a orientação de busca de prazer da atividade psíquica por uma orientação de busca de objeto, entendo que a leitura que os autores como Green e Roussillon fazem de uma psicanálise contemporânea é aquela que resgata essa experiência global e estética aberta pela pesquisa ferenciana, em que o prazer decorre de uma experiência que envolve o campo pulsional e o das relações objetais em co-constituição, infletindo o tema do prazer ligado à satisfação pulsional em direção ao campo da vitalidade psíquica, das ligações psíquicas. Green dialoga com uma compreensão ferenczi-winnicottiana ao sustentar que a origem dos investimentos, ou o que ele denominou de vitalidade, provém de duas fontes: da vitalidade própria, enquanto componente idiosincrático que a mãe saudável, e isso é muito importante, pode enxergar e refletir no gesto espontâneo do seu bebê, desde que ele nasce. E a outra que está no objeto externo. Estamos em plena terceira tópica. O autor fala em termos de cobertura e apoio maternos, como se o eu-isso de seu psiquismo já estruturado recobrisse o isso-eu do psiquismo em estado nascente, bruto e caótico do bebê. À mãe cabe uma função paradoxal. Por um lado, ela deve estimular seu bebê para despertá-lo para a vida, deve seduzi-lo, deve-lhe sorrir, acariciar, banhar, segurar. Por outro, deve conter tudo isso, toda essa excitação. Deve saber quais são os limites sem deixar seu bebê em estado de excitação intolerável. Entre as funções objetais paradoxais, localizo, junto com Roussillon, particularmente a função de sustentar os processos de ilusão e desilusão psíquica. É no campo do paradoxo do criado, destruído, encontrado, que a diferença começa a ser trabalhada psiquicamente. A interação mãe-pai, bebê, exerce uma função simbolizante, segundo o autor, quando permite o início da representação interna da realidade exterior em objetos psíquicos, liaison, de maneira concomitante à ligação, lien, a um objeto externo reconhecido em sua exterioridade. Trata-se de um movimento de ligação das excitações internas e externas, que comporta ações de disjunção e conjunção, em que estão sendo constituídos a integração pulsional, a organização do eu e o sistema de representações e memória. O investimento do corpo próprio, o eu, e de seu funcionamento não é um dado imediato e direto. O paradoxo do narcisismo trata da superposição do investimento do objeto ao investimento de si mesmo, na medida em que o investimento do objeto vem refletir ao sujeito seus próprios estados. Roussillon nos fala em construção de uma relação primária especular, que ele chama de homossexualidade em duplo. É somente quando a matéria-prima psíquica, um verdadeiro amálgama multissensorial e multiperceptivo, relacionado às moções pulsionais e que mistura eu e não eu, endopercepção e exopercepção, partes de si e partes do outro, pode ser transferida ao objeto primário e refletida de volta, que ela pode ser subjetivamente apropriada. Na esteira do pensamento freudiano, Roussillon afirma, junto a Green, que somente a experiência de prazer é capaz de possibilitar tal transferência. A experiência de compartilhamento de prazer entre mãe e bebê, mãe, pai, bebê, tem papel determinante e essencial na composição do afeto de prazer do bebê, em sua organização e na possibilidade de ser experimentado como tal, ou seja, que o afeto possa se constituir em um representante psíquico da pulsão,
e se disponibilizar para investimentos. O prazer do bebê nasce em uma espécie de balé, o Roussillon fala, no encontro com um outro semelhante percebido no movimento de espelho de si. Essa relação deve se estabelecer em 2 níveis intrincados, porém distintos. Um primeiro nível de adaptação e compartilhamento das sensações corporais, nomeado de estésico, e um segundo nível de partilha emocional, afinação afetiva. O compartilhamento estésico constitui o primeiro e mais fundamental nível, ou seja, do compartilhamento das sensações corporais. É ele que condiciona o investimento libidinal primário no corpo do bebê. Tal compartilhamento se configura a partir da adaptação, investimento, espelhamento, mimo, gesto postural recíproco entre mãe e bebê. Uma verdadeira coreografia corporal e emocional. Acontece na busca, encontro e distanciamento entre um e outro, pela qual se afinam e se comunicam toda uma série de sensações, que dessa forma encontram uma espécie de regulação. Trata-se de um ajuste recíproco, amplamente inconsciente, o que significa que não é simétrico, pois os meios engajados nesse encontro não são similares. Roussillon sustenta que a hipótese fundamental da partilha estésica primária concerne não somente as primeiras formas de afeto, mas também aos primeiros processos psíquicos de transformação e de tratamento dos estados internos que prefiguram os futuros estados emocionais do bebê. Dessa forma, a afinação estésica seria a pré-condição para o estabelecimento do processo do criado encontrado. O compartilhamento estésico, consequentemente, possibilitará a constituição de uma afinação emocional, e a coreografia emocional se estabelece novamente por aproximação, encontro e distanciamento, e não por colagem ou fusão emocional. Então, agora vou citar o Roussillon, né? O compartilhamento cria um efeito de objeto comum, que não é nem de um nem de outro, nem colado ao corpo de um, nem colado ao corpo de outro. Por meio dele, o objeto se separa tanto de um quanto do outro e se torna objeto compartilhável. Mas ele representa como um e outro podem se unir, encontrar-se e comunicar seus estados internos, tornando-se assim elemento de uma linguagem, elemento possível de uma forma narrativa. Trata-se de um pensamento essencialmente processual. Winnicott foi o primeiro o teórico a formular as condições de apropriação subjetiva das experiências primárias vinculadas a um processo de simbolização em uma lógica transicional. Roussillon nos oferece uma nova visão do processo ao tentar aproximar a intuição winnicottiana da compreensão freudiana de experiência de satisfação. Roussillon propõe que o bebê vive, nesse momento, uma experiência subjetiva de autossatisfação, uma ilusão narcísica primária de ser ele mesmo a fonte de sua satisfação. A psicopatologia da problemática precoce evidencia amplamente que, quando o prazer não pôde ser experimentado na relação primária, o bebê não encontra prazer, e sendo o princípio de prazer colocado fora de jogo, a própria dimensão de autoconservação fica ameaçada. Essa compreensão leva o autor a sublinhar a diferença entre o prazer como prazer descarga e a satisfação subjetiva, decorrente do prazer da ligação psíquica. A pulsão é fator de ligação psíquica tanto quanto a ligação aos objetos, e é por meio do prazer partilhado que se efetua sua integração e a síntese dos estados internos. Existe, na visão de Roussillon, um prazer envolvido no próprio processo de internalização, da incorporação primária à introjeção subsequente, graças ao qual se instala o autoerotismo. Esse é o prazer que subjaz também ao processo de apropriação subjetiva na experiência analítica. Acho que vale recuperarmos algumas ideias do Winnicott trazidas por Nelson no seu texto, como modelo para pensarmos as estratégias de vitalização na análise de casos de traumatismo precoce ou desilusão precoce, tendo como pano de fundo os desdobramentos teóricos realizados pelo Roussillon. Levando em conta as dimensões positivas da ilusão, assim como a necessidade de reconhecer o papel da criatividade e do jogo nos processos constitutivos subjetivos e intersubjetivos,
Winnicott, como aponta o Nelson, opta por valorizar e construir conceitualmente um espaço entre, que é o espaço da ilusão, originário do espaço das brincadeiras infantis. O Nelson sublinha a dimensão do prazer no brincar e no jogar como fundamento da criatividade psíquica. Trata-se, como ele enfatiza, do prazer de estar vivo e depois do prazer da experiência de se sentir vivo. É esse espaço de ilusão com compartilhamento de prazer que deve ser criado na análise destes casos. Citando Winnicott, a psicoterapia acontece na sobreposição de duas áreas do brincar, a do paciente e a do terapeuta. A psicoterapia tem a ver com duas pessoas brincando juntas. O corolário disso é que onde brincar não é possível, então o trabalho feito pelo terapeuta é direcionado para levar o paciente de um estado de não ser capaz de brincar para um estado de ser capaz de brincar. Para Bolas, o que está em jogo aqui, como resgata o Nelson no texto, não é criar sentidos ou interpretar a realidade, mas negociar com a realidade com o objetivo de ganhar experiência de objetos que libertem o self para ser. É hora de retomarmos o caso de Ricardo. Por fim, com o riso, em conjunto com o Ricardo, e o meu corroboro o pensamento do Nelson nesse último artigo, de que nas formas de comunicação mais agidas e primitivas em uma análise, trata-se antes de um campo co-corpóreo. Co-corporeidade não é uma unidade indistinta, mas a presença de duas corporeidades, cada uma sendo mais do que uma unidade fechada em si mesma. Co-corporeidade em que 2 e 1 são sempre simultâneos. A corporalidade do paciente e do analista, a co-corporeidade, é o reino de origem de uma relação em que processos de transferência e contra-transferência são vividos e sentidos. É por meio desse campo co-corpóreo que acredito que possa ocorrer o compartilhamento da experiência de prazer e sua apropriação, constitutiva do autoerotismo. Gianni Elise pensa a relação analista-analisando, como o Nelson resgata no texto dele, assim como a da relação mãe-pai-bebê, como foi descrita por Roussillon, a partir da forma de arte mais plenamente corporal, a dança, o balé, né? Capaz de gerar, por meio de uma coreografia criada sob medida para a dupla, as melhores condições para a apropriação da vida afetiva. Uma dança que está profundamente enraizada na capacidade materna e do analista de experimentar prazer, em seu erotismo. Para ela, a Elise, né, a Gianni Elise, estar criativamente vivo não é apenas excitação, prazer, mas o solo em que a dor psíquica pode ser metabolizada. Professora da PUC de São Paulo e do SERES, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa sobre Mulheres, onde coordenador do grupo de estudos sobre a visão. O título da fala dela é Intersubjetividade, Alucinação e Corporeidade. Obrigada. Alô, alô, estão me ouvindo? Então, vamos lá, né? Tempo, né? Muito tempo que a gente está aqui juntos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a iniciativa dos organizadores desse simpósio de psicanálise contemporânea, que seja o primeiro de muitos. Destaco ainda a importância da homenagem ao professor Nelson para celebrar a transmissão de um pensamento e de um estilo que vários de nós compartilhamos na posição de alunos e orientandos. Esse evento também vem comemorar a longa e dedicada passagem por esse Instituto de Psicologia. Segundo Green, em 94, a obra é o resultado de uma transferência da existência, uma transferência do criador para um objeto transnarcísico. Quero pensar assim a obra do Nelson,
tanto os conceitos teóricos e clínicos escritos nos livros e artigos, como também a transmissão intersubjetiva e transsubjetiva, ou seja, na cultura da psicanálise que se deu entre nós, orientador e orientandos. Isso ocorreu através de uma transmissão epistemológica, metodológica e, sobretudo, de estilo, no corpo a corpo do encontro em aulas, grupos de orientação, reuniões clínicas, supervisões, viagens para congressos, jantares, danças, festas, almoços e cafés. Merleau-Ponty, no lindo ensaio sobre a pintura de Cézanne, diz: é certo que a vida não explica a obra, porém é certo também que se comunicam. A verdade é que essa obra fazer exigia essa vida. Desde o início, a vida de Cézanne só encontrava equilíbrio apoiando-se na obra futura. Era seu projeto e a obra nela se anunciava por signos premonitórios que erraríamos se os considerássemos causas, mas que fazem da obra e da vida uma única aventura. Fecha aspas. Buscar os signos premonitórios, as sementes de uma obra a se construir, só é possível depois de um tempo. Assim como nos queijos e nos vinhos é preciso tempo para cura, decantação e reviramentos da posição de aluna para professora, de orientanda para orientadora, para que as marcas de uma transmissão se revelem, não como simples imitação, que de simples já não tem nada, mas como introjeções de traços de uma refeição longa e vitalizante, tão nutritiva quanto saborosa. Quanto mais me torno professora, orientadora e supervisora e trabalho coletivamente com os pares que fiz através do Nelson e agora relendo seus e nossos trabalhos, mais uma camada das sementes da sua obra, que estavam lá desde o início, se abrem. Quando ouvimos, há mais de 2 décadas atrás, de modo muito informal, Psicanálise de Autor é a Igreja, uma visada pós-escolas e transmatricial já estava lá, ainda que esse pensamento tenha se organizado de modo mais completo e complexo em 2018, no livro que ele escreve com Luiz Cláudio, Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura, Matrizes e Modelos em Psicanálise. Uma posição epistemológica e política da psicanálise já estava colocada e não era simples de ser sustentada. Vivemos, juntos com Nelson, as dores e as delícias de sermos o que somos, psicanalistas e pesquisadores livres e plurais. Lembro-me bem das aulas de hermenêutica dadas por ele junto com seu grande parceiro Luiz Cláudio, que articulava a psicanálise com a obra aberta de Humberto Eco e as noções de desconstrução, repetição e tradução de Derrida, entre outras tantas referências externas à psicanálise, como o filósofo John Dewey e a esteta Susan Langer. Mas é a obra de Merleau-Ponty que me parece funcionar como raiz mais profunda e rizomática para o trabalho do Nelson, da qual ele não se desligou, mesmo quando essa raiz está, para quem não conhece muito bem sua trajetória, implícita em alguns dos seus novos trabalhos. A corporeidade, a percepção, a realidade, a alucinação e as experiências do entre ganham um colorido muito particular na interpretação do Nelson, a partir da influência da fenomenologia de Merleau-Ponty. Seu pensamento clínico sobre a cocorporeidade e o terceiro analítico fica muito bem figurado na imagem do Nelson citando Merleau-Ponty. Quando minha mão esquerda toca minha mão direita, sinto-a como uma coisa física. Mas no mesmo momento, se eu quiser, ocorrerá um acontecimento extraordinário. Eis que a minha mão esquerda também começará a sentir a minha mão direita. Algo se passa no entre mãos, essas que oscilam entre a posição de sujeito e de objeto em reciprocidade. Também é uma marca do estilo transmitido a legitimação de uma curiosidade ampla dentro da psicanálise, mas também nos campos de fronteira e a profunda liberdade de pesquisa, desde que muito bem fundamentada. Ao longo de décadas, o profundo conhecimento das grandes escolas de psicanálise deu sustentação à ideia de uma psicanálise transmatricial. Não é esse o tema principal da minha fala, mas vale
fazer algumas considerações. No livro já citado, Nelson e Luiz Cláudio tratam a psicanálise transmatricial a partir da matriz freudo-kleiniana, o adoecimento por ativação, centrado nas defesas diante das angústias, e uma matriz suplementar a essa primeira, a matriz ferenciana, que são os adoecimentos por passivação, centrados na agonia diante de estados psíquicos mortíferos, estabelecidos a partir de traumas muito precoces. Os autores denominam o momento pós-escolas em que vivemos, destacando a forma com que autores como Green, Ogden, Ferro, Bolas, Roussillon e muitos outros articularam as duas matrizes e de seus diferentes modelos na construção de suas obras. Nelson e Luiz Cláudio sugerem que a passagem do período das grandes escolas pós-freudianas para um transmatricial foi viabilizada por Bion e Winnicott. Segundo Nelson, uma das marcas de uma psicanálise transmatricial é justamente o livre pensar teórico e técnico no trabalho clínico e na escrita. Sem as amarras características do período das grandes escolas pós-freudianas, a psicanálise transmatricial busca favorecer de forma criativa o enfrentamento dos seus principais temas psicanalíticos. Esse estilo de se pensar entre as grandes escolas de psicanálise está presente desde o início em um atravessamento de paradigmas em que pulsão em relações de objetos, fantasias inconscientes e traumatismos reais, desejos e necessidades, conflitos e déficits, intrapsíquico e intersubjetivo são considerados conjuntamente. Criou-se, assim, uma psicanálise de fronteira e um momento transescolar que, de certo modo, faz uma ressonância com as formas de mal-estar, sofrimento e psicopatologias do nosso tempo. Segundo o psicanalista, há em cena uma exigência inevitável de articular, de um lado, as correntes que supõem uma atividade psíquica inesgotável e a outra que reconhece os silêncios, o esgotamento, os vazios e as desvitalizações do psiquismo, o que interpreto como a prevalência das forças do desligamento pulsional, muito menos entrelaçadas com as forças de ligação. Feita aqui essa introdução, explicitando o alcance na epistemologia e na política e na clínica da psicanálise, minha intenção agora é trabalhar, primeiramente resgatando de forma muito breve o encontro que Nelson construiu entre a fenomenologia de Merleau-Ponty e a psicanálise, especificamente através do conceito de alucinação. Na sequência, eu pretendo pensar esse mesmo conceito que nos conectou na origem das minhas pesquisas em metapsicologia freudiana no início dos anos 2000, com as contribuições que ele mesmo me indicou sobre os fenômenos alucinatórios do casal Botelar e da figurabilidade tal como interpretada por Fédidat. Anos depois, encontro um desdobramento dessa mesma questão sobre a alucinação no seu escrito sobre a Rever e na dimensão intersubjetiva do terceiro analítico na clínica, como uma outra dimensão da figurabilidade e do co-sonhar em sessão coanalisante. E a escrita sobre esse mesmo tema da alucinação se renova recentemente sobre a alucinação onírica na introdução do livro que organizamos juntos, Sonhar, Figurar o Terror, Sustentar o Desejo, sobre os sonhos da pandemia e da crise democrática no Brasil. No mesmo livro, o texto A Memória Gruda na Pele, que Nelson escreveu com a Patrícia, traz contribuições sobre o tema. Assim, espero fechar uma série de noções presentes no trabalho do Nelson que compreendo como um pensamento sobre uma intersubjetividade estética em psicanálise, ou seja, um pensamento que reconhece formas sensíveis de afetar presentes na clínica psicanalítica, nas quais se produz o que o esteta Rancière formula como a grande revolução da estética, ou seja, uma não hierarquia entre as formas sensíveis e inteligíveis de construção e desconstrução de sentidos, em uma densa imbricação entre conteúdo e forma, expressa em símbolos apresentativos. O percurso aqui terá que ser breve e precisará de um aprofundamento posterior. Espero que vocês consigam se concentrar aqui mais um pouquinho. Vou começar, então, relembrando algumas formulações
mais próximas do Merleau-Ponty, no texto que o Nelson escreveu com o seu então orientando de iniciação científica, que depois também fez mestrado e doutorado com ele, hoje professor da Unesp de Bauru, Érico Campos. Segundo a dupla, no texto Conceito de Alucinação em Merleau-Ponty, Aspectos Clínicos e Psicopatológicos, a descrição do fenômeno perceptivo aponta para uma vida de consciência fundamentada no horizonte da experiência corporal pré-reflexiva. Experiência essa que é constitutivamente ambígua, que não é nem determinada por uma causa, típico construto empírico, e também não é pela razão, no construto idealista. Essa categoria, denominada por Merleau-Ponty como motivo, e diz respeito a uma análise dos sentidos. Essas ideias são trazidas para ajudar a provocar uma revisão no entendimento da alucinação no campo clínico e metapsicológico da psicanálise, incluindo aí uma dimensão intersubjetiva, no que é aparentemente um fenômeno intrapsíquico, tanto no que diz respeito à alucinação constitutiva da experiência de satisfação do bebê, a alucinação nos sonhos e a alucinação como experiência de despersonalização ou de repetição do traumático. É como fundamentação epistemológica e ontológica que dê conta dos sentidos que emergem na situação clínica, sem recorrer a modelos objetivantes, que a fenomenologia da alucinação de Merleau-Ponty se mostrou uma influência fértil, abre aspas, enquanto fenômeno privilegiado para o entendimento das relações entre subjetividade, intersubjetividade e objetividade, bem como para o entendimento das concepções de normalidade e de patologia. Na terminologia fenomenológica, o lugar onde se desenvolve a experiência pré-reflexiva do ato perceptivo nada mais é do que o próprio corpo, tratando-se da noção de esquema corporal, porém aqui entendida no seu aspecto existencial. É a sinergia de nossos sentidos e sua capacidade de transposição sensorial que garantem a possibilidade de síntese desse corpo em uma potência gestual que seja a expressão de intencionalidade sensorial. A influência desse pensamento está explícita na noção de corporeidade e de cocorporeidade de Nelson como dimensão intersubjetiva, pré-reflexiva, proto-simbólica, inconsciente e sensível presente no campo analítico. Não há sujeito-objeto no pensamento de Merleau-Ponty, mas campo intersubjetivo. Não há representação ou significado, mas expressão de sentido. Não há nada por trás ou para além do manifesto. Seu sentido não remete a uma outra natureza, apenas explicita uma forma de ser. Aqui vemos uma aproximação com uma psicanálise tanto continente dos sentidos que se expressam na cena analítica e trabalha em manejos interpretativos que se dão mais pela construção do que pela técnica de desvelamento. Seguindo o caminho aberto pela consideração da alucinação enquanto manifestação corpórea, Merleau-Ponty conclui que ela se trata de uma conduta do corpo fenomenal, despersonalizada e apreendida na forma de uma experiência exterior. O gesto próprio é tomado como de outrem. É a própria objetividade que se perde, justamente, e esse é um ponto muito interessante pela falência do contato intersubjetivo. Nesse sentido, incluir a alucinação na intersubjetividade é também dar lugar para tratamento das despersonalizações e das experiências fragmentadas. Merleau-Ponty nos diz que o sentido da realidade se baseia em uma capacidade criativa, como um ser no mundo que se expressa na trama intersubjetiva por intermédio da corporeidade. Assim, percebemos o quanto a alucinação e a percepção expressam a estruturação de um solo comum, como uma conduta expressiva, motivada por um movimento geral da existência que não pode ser apreendido logicamente ou de forma representacional. Assim, alucinação, sonho, delírio e ilusão estão intimamente relacionados enquanto fenômenos expressivos da existência da intersubjetividade e da alteridade.
A alucinação revela toda a alteridade de uma experiência que não é compartilhada de forma direta e não é assimilável a categorias racionais, e mesmo assim, ou por isso mesmo, é capaz de expressão de sentidos ainda inapreensíveis de outro modo, mas que não devem excluir a experiência intersubjetiva. Dando um salto agora para a metapsicologia freudiana da alucinação, destaco os signos de percepção fragmentados, antes em uma condição inapreensível, irrepresentados, que passam a ser figurados nos sonhos. Neles, as condições de figurabilidade dizem respeito à capacidade de certo material ser imaginificado, ou seja, colocado em imagens sensoriais, diferentemente de ser colocado em uma imagem ideativa da representação. A figuração pode ser pensada como um processo original para a inscrição psíquica. Abre aspas de mim mesma. Não representação e figurabilidade se encontram no instante em que são recolhidos os elementos sensoriais não representados, bastante desorganizadores do psiquismo, e é dada a elas uma forma, uma figura, tal como uma lembrança. Na esteira de César e Sara Botelar, vamos pensar a metapsicologia fora dos limites da noção de representação e conceber os processos alucinatórios como um paradigma para a teoria e para a clínica psicanalítica. As reflexões do casal se dão a partir de uma sensibilidade clínica atenta a uma indicação freudiana de construções em análise, na qual Freud diz que um passado distante, em uma época em que a criança mal sabia falar, certos acontecimentos só conseguem atingir a consciência de um modo quase alucinatório. Os autores destacam os momentos teóricos nos quais Freud faz uma revisão com ênfase nas formas originárias de simbolização, com a participação da percepção e da sensorialidade. Viemos pensando, junto com o casal Botelar, que seguindo a evolução do pensamento de Freud, pode-se afirmar hoje que o principal fundamento do sonho não é tanto a realização do desejo, mesmo que seja o objetivo do sonho, e defina seu conteúdo, mas a própria atividade alucinatória, a necessidade de figura. E, além disso, a figurabilidade não é mais considerada na teoria analítica como sendo uma particularidade reservada apenas ao trabalho do sonho. Ela vai estar também na clínica, né? Aqui, a função de tratamento do traumático, a função traumatolítica dos sonhos, tal como proposta por Ferenczi, é reconhecida como função primária do sonho por Freud. Os Botelar, na esteira de Bion e Green, ampliam a noção de alucinação para além do psicopatológico ou do exclusivo da vida onírica, cujo interesse vem aumentando na contemporaneidade. O trabalho desse casal vem ressaltar a alucinação estruturante ou criativa presente na constituição do psiquismo e nas sessões de análise, seja do lado do paciente ou do lado do analista, como uma regressão formal do pensamento rumo à percepção, semelhante à do sonho presente em estado de vigília. De tal regressão, poderá surgir uma figurabilidade portadora do mesmo índice de verdade de uma lembrança resgatada, pois os estados primitivos são imperecíveis. Habitualmente, é uma citação dos Botelar, abre aspas, habitualmente o alucinatório ocorre de dia, em certos processos psíquicos cotidianos. Participa da vivacidade das lembranças, assim como contribui para despertar o sentimento de evidência e de convicção. O fenômeno se articula às experiências traumáticas que não foram reconhecidas por um outro de confiança ou por um grupo social. A intensidade perceptiva do alucinatório pode dar testemunho a uma experiência antes negada. O que levaria a um aspecto psicopatológico na alucinação seria um impedimento na regulação do processo alucinatório, pois o alucinatório é uma via natural de expressão mobilizada pela pressão do traumático não representável do sujeito inconsciente, quando não se dá o desvio para o pensamento pelas forças pré-conscientes. Articular a via que funciona de forma imediata, direta do alucinatório, capaz de figurar traços perceptivos desligados
pelo excesso do traumático, a via da representação, da memória e da lembrança é o grande desafio de uma análise e também da psicanálise e em extensão e outras formas de testemunho. Daí que, abre aspas, o investimento da repetição alucinatória de uma percepção já é uma primeira ligação antitraumática, uma explicitação, um início de elaboração. Fecha aspas. A função antitraumática da abertura para alucinatório vem colocar uma percepção onde estava um vazio na trama da representação. Já em 2013, a partir de outra perspectiva, Nelson vai nos lembrar como os sonhos ocupam a capacidade imaginativa de psicanalistas, o esforço teórico da psicanálise e as sessões de análise há mais de um século. Seguindo as pistas do norte-americano Thomas Ogden, Nelson sustenta que a análise dos sonhos pode ser colocada no contexto de uma compreensão intersubjetiva do processo analítico, o que abre um campo de trabalho bastante fértil, que entendo não idêntica, mas convergente, com algumas bases epistemológicas de fronteira entre sujeito e objeto, dentro e fora, percepção e alucinação de Merleau-Ponty, apresentadas anteriormente. Isso significa, portanto, pensar o sonho como uma construção conjunta entre o inconsciente do analista e do paciente. Desse modo, as associações de um analista decorrentes do relato de um sonho do paciente, mesmo que não formuladas verbalmente para o paciente, passam a ser tão relevantes em uma análise quanto as associações do próprio paciente. Desse modo, a coprodução de associações compõe o terceiro analítico, que é como Ogden define a criação compartilhada de analista e paciente em um campo transferencial contra transferencial. Nessa, Nelson destaca a importância da reverie do analista, conceito que se refere às formas de ensonhamento durante a sessão, como proposto por Bion, para Thomas Ogden nos seguintes termos: a conversação inconsciente que durante o sono nós experimentamos como um ato de sonhar, no setting analítico, nós experimentamos como sendo uma reverie. A reverie do analista são sonhos acordados. A reverie pode ser praticamente qualquer forma, mas geralmente apresenta-se obliquamente à consciência na mais discreta e cotidiana das formas, como ruminações, devaneios, fantasias sexuais, trechos de filmes, frases musicais ou trechos de poesias audíveis, sensações corporais e assim por diante, como nos diz Ogden, né? Thomas Ogden descreve esse meio como sendo de conversas na fronteira do sonho. Trata-se simultaneamente de uma conversa consciente e inconsciente que se passa no interior da experiência psíquica de cada um dos participantes da análise e também entre os participantes. Referindo-se à fronteira concebida por Freud entre a pré-consciência e o inconsciente, Ogden sugere que a fronteira é o lugar em que ocorre o sonhar e a reverie, é onde nasce todo tipo de criatividade e o brincar, é onde germinam a engenhosidade e o charme antes de encontrarem o seu caminho, como que saídos de lugar algum para as conversas, fecha aspas. Formas simbólicas e protossimbólicas, baseadas em sensações atribuídas à experiência não articulada e muitas vezes ainda não sentida do analisando, quando estas estão ganhando forma na intersubjetividade do para-analítico, é uma experiência co-criada. Nelson também resgata, em André Green, uma proposição de que os sonhos revelam a existência de um tempo fragmentado, ou seja, de um tempo que tem pouca relação com a sucessão ordenada, segundo a tripartição passado, presente e futuro. O tempo fragmentado, onírico, é para Green o tempo da análise. Um paciente pode, nos sonhos, falar do passado como se fosse uma atualidade, e as questões atuais podem ser figuradas como passado. Emoções e ideias aparecem misturadas, as experiências do passado, do presente e do futuro estão unidas na construção de um tipo especial de temporalidade.
Já em Sonhar, Figurar o Terror e Sustentar o Desejo, eu e Nelson dissemos da importância da percepção inconsciente no sonhar na crise pandêmica. Lugar criado... Apesar do barulho, dá para a gente finalizar? Pode ser? Então tá. Em Sonhar, Figurar o Terror, Sustentar o Desejo, eu e Nelson dissemos da importância da percepção inconsciente no sonhar. Ai, que gostoso, né? Que delícia! A gente pode terminar agora. Ai. Tá. Então... Vou recomeçar. Em Sonhar, Figurar o Terror, Sustentar o Desejo, eu e Nelson dissemos da importância da percepção inconsciente no sonhar na crise pandêmica. Lugar criado por suas funções de apropriação do traumático, função de testemunho, de realização de desejo, de intérprete e de memória singular e coletiva do que estávamos vivendo. Era uma forma de transformação de um evento de dor em uma experiência subjetiva e coletiva de sofrimento e ainda de reestabelecimento do desejo e do prazer. Um movimento entre a dor e o sonho para parafrasear de modo invertido o título do livro de Pontalis. Pois, como nos sugere Fedidá, o verdadeiro trabalho de luto é o trabalho do sonho, caso esse designe o não esquecimento e dê testemunho à obra da figura. Nesse mesmo livro, Nelson e Patrícia escrevem o texto A Memória Gruda na Pele. Esse texto tem um estilo muito mais ensaístico do que um texto acadêmico de metapsicologia, e é justamente nesse exercício de liberdade, criatividade e vitalização dessa parceria, nos tempos de isolamento, que ele é escrito, que traz sua graça, né? Ali, pensando junto com a sua companheira, também psicanalista, a dupla vai nos lembrar que se as palavras podem ocultar os sonhos, habitualmente revelam os segredos da alma. E que algo se expressa mesmo quando são interrompidos e quando nem sempre, ao acordar, a sensação de dor e susto se alivia. Ogden sugere que é preciso poder sonhar para dormir, construir espaço e tempo para sonhar sonhos não sonhados e gritos interrompidos. E aqui, a dimensão intersubjetiva do sonhar ganhará destaque quando os psicanalistas, também na esteira do psicanalista americano, dizem que os sonhos mais agoniantes ou angustiantes são aqueles que precisam de uma outra pessoa que possa ouvi-los, e já nesse ato dar lugar para que o trabalho continue, ou seja, para continuar o trabalho de sonho interrompido pelo sonhador. É uma forma particular de sonho intersubjetivo que pode ganhar também um caráter coletivo na medida em que precisa de pelo menos duas pessoas para poder ser sonhado por inteiro. Patrícia e Nelson destacam que, diante dessa exigência intensa de simbolização de experiências com alto potencial traumático, como a pandemia, um aspecto menos reconhecido psicanaliticamente é o papel de continência do grupo familiar ou social, que se torna um coautor na elaboração psíquica individual das angústias. Segundo eles, há duas dimensões intersubjetivas, grupais e sociais concomitantes. A primeira diz respeito ao enfrentamento coletivo das experiências de angústia produzidas pelo trauma, por exemplo, por meio do relato socializado dos sonhos. Nesse trabalho coletivo, evidentemente, ecoam as angústias e o solo de experiências traumáticas de cada um dos indivíduos, mas também algo novo vivido pelo grande grupo social. A segunda dimensão psicanalítica e intersubjetiva para lidar com os efeitos do trauma é da produção e elaboração de ideias e textos, as nossas ficções teórico-clínicas. Segundo os psicanalistas, embora tragam a marca singular de cada autor, elas revelam, acima de tudo, um esforço coletivo necessário para o enfrentamento da agonia, do vazio e da negatividade presentes em uma experiência traumática. Segundo eles, os textos produzidos a partir dos sonhos no livro Sonhar são como continuação dos sonhos interrompidos não sonhados por inteiro e a espera do outro como co-sonhador. Para finalizar, os autores dizem, abre aspas, ao que sonha em nós, fecha aspas, como sugere Merleau-Ponty.
O que sonha em nós está em um regime de implicação e promiscuidade com o corpo, o mundo e os outros, marcado por experiências e memórias emocionais, aquelas que grudam na pele. Então, agradeço ao Nelson pela transmissão de um pensamento e estilo vitalizante, pela partilha de uma obra que também somos nós, como grupo de pensadores livres, que constroem na clínica, na universidade, nas instituições, nos grupos de pesquisa, uma psicanálise feita de experiências intersubjetivas, estéticas e corporais, ou seja, sem hierarquia entre as formas sensíveis e inteligíveis de pensar e afetar.